Resgate histórico. Oferecimento Calçados Aracalce, a loja que mais tem calçado Arapongas. Helena Gonçalves, vestindo você nas melhores festas. Neuza Cabeleireira, você em grande estilo. É a canção de uma gente que sente pulsar nas veias o sangue dos pioneiros. É o bater uníssono de milhares de corações, cantando a terra, o abençoado rincão, escudados na maviosa orquestra dos passarinhos. Arapongas, Arapongas, muito forte e varonil. Arapongas, Arapongas, um celeiro. Salve nossos pioneiros, bravos homens e mulheres, que desde o início da população de Arapongas, há mais de 70 anos atrás, continuam escrevendo a nossa história. E é agradecendo a Deus que estamos iniciando agora o segundo programa, intitulado Resgate Histórico, em homenagem ao 59º aniversário de Arapongas. E hoje estamos do lado ímpar da Avenida Arapongas e apresentaremos alguns dos locais históricos. O objetivo é continuarmos resgatando a nossa história, agora através da televisão. Neste segundo programa, e a exemplo do primeiro, também temos uma surpresa para vocês. Observem! Entra no salão do Clube Comercial para ser coroada a Rainha dos Estudantes de 1956, a senhorita Maria Rosalinda Vieira. Coroada por sua antecessora, a senhorita Lourdes Vargas, a nova rainha é muito aclamada. Seu séquito real é completado pelas princesas senhoritas Geni de Lima Arruda e Irtis Mirto Carcino. Os alunos do Ginásio Estadual de Arapongas e da Escola Técnica de Comércio, sob a direção artística do professor e diretor Carlos Carcino e Dona Maria dos Santos, realizaram um grandioso e monumental show, que contou com números de bailados muito aplaudidos por todos quantos foram prestigiar este conjunto harmonioso estudantil. A exemplo de todos os anos, o Ginásio Estadual de Arapongas promove, na data da proclamação da República, um grandioso e monumental desfile pelas ruas principais da cidade. Por onde... Este vídeo foi produzido em 1956, há 50 anos atrás. Eu quero agradecer o Aristeu da Videotec. Agradecemos também os nossos patrocinadores: Banco Bradesco, Banco Itaú, Boutique Helena Gonçalves, Neuza Cabeleireira e a Aracalce. Estamos na Praça Dr. Júlio Junqueira, nome do primeiro prefeito eleito de Arapongas. E em 10 de outubro de 1947, Arapongas foi emancipada politicamente. E a nossa primeira legislatura foi no período de 9 de dezembro de 1947 a 8 de dezembro de 1951. E esta praça, como você tem imagens de fotos da época, já foi conhecida também como Jardim de Arapongas, Praça de Arapongas, Praça Mauá e finalmente e atualmente Praça Dr. Júlio Junqueira. Praça também acontecia os famosos futes, onde a juventude se encontrava para saudáveis paqueras. Aqui ainda nas proximidades da praça foi instalado o primeiro hotel de Arapongas, o Hotel Rio Branco, construído em 1941. O hotel foi inaugurado pelo pioneiro Liudas Valiucas.
Interessante também estar registrando para vocês que aqui na praça, em 7 de setembro de 1943, era inaugurada a primeira ligação de luz em Arapongas. Na época, mais pareciam tomatinhos vermelhos. E no escritório da Companhia de Terras Norte do Paraná, a nossa primeira instalação elétrica, onde aconteceu um jantar para mais ou menos 20 pessoas. E um dos personagens desse jantar foi o senhor Antônio Garcês Novaes. Estamos na Avenida Arapongas, número 1. Neste local foi uma das instalações do primeiro ateliê de pintura de Arapongas, do nosso pioneiro Adolfo Chimica, conhecido como artista. Empórios, alfaiatarias e em pequenas portas, ainda em construção em madeira, tomavam este espaço. Estamos aqui no Tabelionato Pimpão, que é a Avenida Arapongas, número 9. Neste local, em 1951, funcionou o Banco Noroeste do Estado de São Paulo, fundado em 1947. E agora, no interior do Tabelionato Pimpão, apresentamos um acervo histórico do nosso saudoso senhor Albor Pimpão Ferreira. Preservando a memória do senhor Pimpão, a família preserva também a memória de Arapongas. Pimpão foi soldado da FEB, Força Expedicionária Brasileira. E no livro 1, página 1, de fevereiro de 54, encontramos a lavradura da primeira escritura pública registrada por Pimpão. O Tabelionato Pimpão foi o primeiro de registro, hoje o segundo de registro e o segundo de notas. Senhor Albor Pimpão Ferreira faleceu em 1990 e está sepultado em Arapongas. Domênico Jean Cristófaro, além de fundar o primeiro coral público de Arapongas, o Coral Alvorada, exatamente neste lugar, em 1955, fundou também o Bar do Meco, lugar de convergência da elite cultural da cidade, ponto de decisões políticas, além de ter sido um lugar onde amigos e pioneiros de Arapongas se confraternizavam. Estamos na Avenida Arapongas, altura do número 51, local também que fez a povoação de Arapongas, junto com o Bazar Yamada, junto também com a Kitanda Tóquio, família do senhor Tadayuki Nogami, tudo na década de 50. O edifício Ruiz também, que ficou bastante conhecido aqui na nossa Avenida Arapongas. Houve várias salas alugadas para grandes advogados. Por exemplo, uma das salas foi do Dr. Wilson Junqueira, que foi filho do nosso primeiro prefeito, Dr. Júlio Junqueira. Também o Dr. Altevir Alves Ribeiro. Do outro lado também da avenida, nós queremos registrar a Casa Rochedo, Escritório Técnico de Contabilidade Edgar Gomes, Rainha dos Calçados, Sorveteria Branca de Neve, que foi uma lanchonete também, Casa do Senhor
Heitor Lopes de Melo. A casa do seu Heitor, que era uma casa comercial onde armarinhos, chapéus e calçados fazia realmente a diferença na nossa avenida. E aqui na Avenida Arapongas 85, exatamente neste local, onde residia a primeira professora de piano de Arapongas, Esther Otero de Melo. Avenida Arapongas, esquina com Tico-Tico. Estamos nos supermercados Mole Center. E aqui, algumas décadas atrás, funcionou a empresa, aliás, uma das maiores empresas de Arapongas, João Marques da Silva S.A. Carvoeiro Supermercados. Estamos na Avenida Arapongas 145, aqui na Universitária, fundada há 40 anos atrás pelo casal Valdemir e Terezinha Gonçalves. Aqui também já funcionou o Banco Bandeirantes. Depois do Banco Bandeirantes, funcionou também a Plenolar Fugante. O Bazar Yamada teve as suas instalações em várias partes da cidade, porém exatamente aqui, ainda numa casa de madeira, o senhor Shigeo Yamada fundou a primeira instalação da loja. Interessante a conservação deste número, Avenida Arapongas 167. Exatamente neste local, em 1947, no ano da emancipação política do município, nosso saudoso pioneiro, o senhor Manuel Otero Gândara, fundou a Casa Otero, chapéus e calçados. Estamos na Móveis Romeira, Avenida Arapongas 247. Aqui, há muitas décadas atrás também, em madeira ainda, funcionou o Jardim das Moças, a Móveis Romeira, que está no térreo de um prédio que ficou famoso em tempos de Avenida Presidente Getúlio Vargas. Casa Brasil, móveis, colchões de molas e máquinas de costuras. E a Casa Americana Limitada, tecidos, chapéus e roupas feitas, de Guilherme Lázaro Irmão. A empresa foi fundada em 1954. Ainda neste prédio, funcionou a Rádio Arapongas Limitada, a primeira rádio da nossa cidade. Em 1957, o gerente foi o senhor Wilson Arnaldo Tomás. Locutores: Elias Armucci, Hélio Pereira, Brasil Filho, Arnaldo Correia, Hélio Claudino e Andrade Filho. Os humoristas: o Nhoquitério, compadre Salustiano e Nhô Jatobá. A Rádio Arapongas foi fundada em 2 de junho de 1950 e seu primeiro proprietário foi o governador Moisés Lupion. Hoje de posse, o senhor Sidnor Pessoa. Nessas imediações e também do outro lado da avenida, em agosto de 1964, instalou-se a Revista da Cidade, dirigida pelo Dr. Dionísio Neto. Felizmente, a Rádio Arapongas, a Revista da Cidade e também a Gazeta da Cidade, que foi fundada há 30 anos atrás pelo senhor, o jornalista Raimundo Pinheiro Costa, os 3 tipos de imprensa continuam na ativa: Rádio Arapongas, Revista da Cidade e Gazeta da Cidade. No primeiro andar do prédio da Casa dos Retalhos, também funcionou o consultório odontológico do Dr. Carlos Pugliese, o primeiro membro da família a residir em Arapongas.
Estamos na residência do pioneiro José Aparecido Novaes. Ele que deu continuidade por décadas e décadas da nossa primeira farmácia, a Farmácia Arapongas. Seu José Aparecido Novaes está aqui, graças a Deus, para continuar contando a história. Seu José Aparecido Novaes continua presente na história de Arapongas. E no próximo bloco, você vai conhecer um pouquinho mais da história do seu José Aparecido Novaes, do seu pai Antônio Garcês Novaes e da sua mãe Sofia César Garcês Novaes, que foi a primeira farmacêutica de Arapongas. Resgate histórico. Oferecimento Calçados Aracalce, a loja que mais tem calçado Arapongas. Helena Gonçalves, vestindo você nas melhores festas. Neuza Cabeleireira, você em grande estilo. Toda criança tem direito à vida e tem direito à alimentação. Toda criança tem direito à saúde e tem direito à educação. Lá 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 lá. Itaú Criança. Todo Itaú, cuidando do futuro. No primeiro bloco, encerramos com a imagem do senhor José Aparecido Novaes. E agora estamos aqui, no interior do Banco Itaú, na Avenida Arapongas, esquina com Andorinhas. Um local que registrou a fundação da nossa primeira farmácia, a Farmácia Arapongas, conhecida também como Farmácia Novaes. Quantos pioneiros que ainda meados de 1937 chegou aqui um senhor por nome Carlos, farmacêutico, com pretensão de abrir uma farmácia. Porém, infelizmente, devido a um grave acidente, desistiu da ideia. Desta forma, tornaram-se os pioneiros da primeira farmácia o senhor Antônio Garcês Novaes e a senhora sua esposa, nossa primeira farmacêutica, Sofia César Novaes. Na época, considerados médicos. Os primeiros socorros eram prestados aqui, aos funcionários das serrarias, e as fórmulas milagrosas realmente eram um santo remédio. A casa em madeira foi construída em 1936. Você tem imagens do senhor Antônio Garcês Novaes com sua família no interior da farmácia e algumas outras fotos deste local, onde hoje está o Banco Itaú. O senhor José Aparecido Novaes deu continuidade ao trabalho dos pais e tornou-se, ao longo dos anos, um farmacêutico de fato, respeitado por todo o povo araponguense. Atualmente, a farmácia está sob nova administração, por um filho de Arapongas também, o farmacêutico e bioquímico Andrei Paludetto. E sua localização hoje é na Avenida Arapongas, 102. O Andrei faz questão de considerar o seu José Aparecido Novaes como presidente de honra da farmácia ao qual hoje é proprietário. Nós queremos dizer a você, Andrei, muito obrigado por continuar a história da nossa primeira farmácia. Muito obrigado, eu que agradeço ter essa oportunidade de estar aqui assumindo a primeira farmácia de Arapongas. Estamos com o gerente do Banco Itaú, agência Arapongas, Osmar Franzoni. Osmar, quando foi fundado o Banco Itaú em Arapongas e quem é o atual presidente do banco? O Banco Itaú iniciou suas atividades em Arapongas dia 5 de setembro de 1952. O nosso atual presidente é o Dr. Roberto Egídio Setúbal. Bom, e você, quanto tempo é funcionário da instituição e quanto tempo assumiu a agência em Arapongas?
Eu sou funcionário do Banco Itaú há 22 anos e pela segunda vez estou na administração da agência, totalizando 8 anos. Osmar, é interessante que muitos pioneiros que aqui passam e também que é amplamente divulgado onde está as atuais instalações do Banco Itaú, a primeira farmácia. Como é para você trabalhar convivendo com esses pioneiros que com certeza chegam e comentam com você, acredito que dezenas e até centenas de vezes, te lembrando que aqui é um local histórico? Realmente é muito interessante. Toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar com os pioneiros, sobre o ponto onde está a nossa agência bancária, eles sempre lembram da farmácia do Sr. Novaes, que você citou agora há pouco. A farmácia do Sr. Novaes realmente é um marco onde está o Itaú hoje. E eu fico muito feliz em poder estar trabalhando aqui. Que bom, nós estamos celebrando com a sua participação do banco e de toda a comunidade, os 59 anos de emancipação política do município. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos pioneiros em comemoração a este aniversário. Eu quero, em nome do Banco Itaú, desejar a todos os pioneiros e à comunidade araponguense que realmente curta bastante este documentário que você, Nice, está fazendo, de 59 anos de emancipação política de Arapongas. Para nós, Itaú, é uma alegria muito grande poder estar participando desse documentário. Em nome do Banco Itaú, desejo muitas felicidades a Arapongas e conte sempre conosco. Bacana, Osmar. E eu quero também dizer para você muito obrigado pela entrevista, em especial ao Banco Itaú pelo apoio cultural. Obrigado. Após a entrevista com o senhor Osmar, gerente da agência do Banco Itaú de Arapongas, nós estamos aqui na travessa da Rua Andorinhas, esquina com a Avenida Arapongas. E em 1949, denominada de Avenida Central, esquina com Marechal Floriano. E onde está a Farma Shop. Também nós tivemos as instalações das lojas pernambucanas, a agência do Banco do Estado do Paraná e uma alfaiataria. Avenida Arapongas 293, estamos aqui nas lojas Naper de Antônio Inácio. Aqui também funcionou as famosas lojas da Andréa. Estamos nos aproximando do bar Alvorada, da família Jacometto. Também já foi uma pensão e um boteco, aí nos idos de 1937. Há quase 40 anos, funciona o bar Alvorada, que é administrado pela família Jacometto. A exemplo também do bar Rio Preto dos irmãos Iaedo, um encontro de amigos. Estamos nos aproximando de um local onde foi registrado também uma oficina de consertos de máquinas de datilografia. Estamos na Avenida Arapongas 319, aqui onde instala-se a Aracalce. Em 1935 foi fundada a Pensão Mineira. Já na década de 40, eram tantos pioneiros que chegavam de outros centros e até de outros países e se hospedavam aqui. O movimento maior foi realmente na década de 40, pós-guerra. Esta quadra foi bastante movimentada, com bares e outras pensões, principalmente pela localização, próximo à primeira casa de Arapongas, que sem dúvida foi uma referência de localização para os nossos pioneiros, em especial na década de 30. Avenida Arapongas 375, estamos aqui no Boticário. Aqui também instalou-se a Casa Mariano, tintas e ferramentas, parafusos, artigos de caça, pesca, utensílios domésticos e até a farmácia Moribe. Estamos nas lojas Maria Bonita Modas e aqui, ainda no inicinho da década de 50, funcionou a Casa Pádua, ferragens, tintas, armas e munições. Neste cruzamento da Avenida Arapongas, esquina com Beija-Flor,
Há 50 anos atrás, a Avenida Central, esquina com Rua Curitiba, funcionou a Mercearia Montanhesa, bebidas nacionais e importadas. Bem próximo a este local, o famoso Hotel Central. E neste local já foi instalada a empresa J. Alves Veríssimo, Comércio e Importação. Estamos na Lotérica Bononi e no início desta avenida, ainda em 1953, funcionou a Casa de Loteria Bom Jesus, do senhor Deocleciano Mendes Vieira, ao lado do famoso Bar Marabá, e Irmãos Ortiz, cerealista. E aqui na Avenida Arapongas, número 455, funcionou a Relojoaria 15, do senhor Akira Shibata. A Relojoaria 15 foi fundada em 1955 e atuou em nossa cidade por 50 anos. Ainda nessas imediações e do outro lado da avenida, próximo ao número 450, por muitos anos funcionou o açougue América, do pioneiro Manuel Linhan, fundado em 1945. Seu Manuel também foi juiz de paz nessa época. E aqui onde está hoje a Ótica Barbieri, também famosa nos anos 50, a Relojoaria Ômega, da Dona Ana. A famosa Casa Mulamanca também fez parte da história de Arapongas, estava localizada nessas proximidades. Aqui, em 1948, o pioneiro Tomás Cacitas Ascencio construiu este prédio, com várias portas comerciais, locando-as para os demais pioneiros. Uma delas foi a Casa Milanesa e também a famosa Casa de Móveis Rio Negrinho. Em 1948, a Casa de Móveis Rio Negrinho foi exclusiva dos Pianos Brasil e também móveis em geral. O prédio continua de propriedade da família Cacitas. Avenida Arapongas, esquina com Condor, ou Rua Condor, que já foi denominada de Rua Duque de Caxias. Hoje, o Bazar Central, fundado em 1953 pelo senhor Jin-Ichi Ueda, em sua 4ª instalação. Hoje administrada por membros da família do seu Jin. E antes do Bazar Central, foi a loja Riachuelo, gerenciada pelo senhor Francisco Rodrigues Tunes, carinhosamente conhecido como Chico da Riachuelo. Promovia shows em frente à loja, sorteios de prêmios, revolucionou uma época, criando esse tipo de marketing. E nessas proximidades também, uma das lojas de materiais para construções. Fiquem com o nosso apoio cultural, porque no próximo bloco, a história continua. Resgate histórico. Oferecimento Calçados Aracalce, a loja que mais tem calçado Arapongas. Helena Gonçalves, vestindo você nas melhores festas. Neuza Cabeleireira, você em grande estilo. Toda criança tem direito à vida e tem direito à alimentação. Toda criança tem direito à saúde e tem direito à educação. Lá 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 lá. Itaú Criança. Todo Itaú, cuidando do futuro. Estamos na Avenida Arapongas, altura do número 601, aqui na Aracalce. Aqui funcionou também a Alfaiataria São Paulo, dos irmãos Iatab.
E aqui nas proximidades a Selaria e Sapataria Santo Antônio, de Natal Befa, ainda na década de 50. Do outro lado da avenida queremos lembrar também a Alfaiataria São José, do pioneiro José Vielevic, o Parque das Casimiras. Lembrando que o pioneiro foi também o proprietário da primeira casa de alvenaria construída em Arapongas, ainda em 1941, onde funcionou também a sua alfaiataria. Ainda nessas proximidades, a loja de móveis londrinense. E há mais de 40 anos atrás, seu Lauro Beralderi e a esposa Lair brindaram Arapongas com a fundação da Mercearia e Quitanda Pérola, neste local. E anos após, o primeiro registro como supermercados, inovando uma época. Em uma tarde festiva, seu Lauro lançou o leite em saquinhos para Arapongas e ainda apresentou o programa radiofônico Meu Sertão Brasileiro, que foi ao ar por mais de 40 anos para a família sertaneja. Seu Lauro faleceu em 1998 e está sepultado em Arapongas. Este prédio, que agora você tem imagens, foi construído ainda meados da década de 50 pelo nosso saudoso pioneiro, o senhor Antônio Amado Filho. E este é um dos únicos prédios da nossa avenida que ainda conserva a sua arquitetura. Continuamos na Avenida Arapongas, aqui na Elegância Calçados. E aqui, em 1952, foi fundada a Barbearia Central, do nosso querido e saudoso pioneiro Francisco Ferreira Batista. Seu Francisco ficou conhecido pela sua agilidade e também pelo sotaque português. Estamos na Avenida Arapongas, esquina com Drongo, Rua Drongo, que também já foi denominada de Rua Morretes. E agora, o Supermercado Aliança, fundado pelo pioneiro João Frederico e a esposa Maria Guarnieri Frederico, em 1944, e o mais tradicional de Arapongas, tempo em que havia as barganhas, ou seja, troca de mercadorias. Hoje é administrada pelo filho Rivaldo e o neto Ronaldo. Ainda do outro lado da avenida, o posto Arapongas do senhor João Pedroso. Estamos em um dos prédios da família Scolari, construído na década de 50. Hoje a loja A Brasileira, no térreo, fundada em 1963 pelo senhor Sérgio Scolari e Domingos Rezende. Desde 88, é administrada por Sérgio Scolari e José Lopes de Azevedo e sua família. Antes foi uma agência de viagens da Companhia Real do senhor Milton Luders. E no primeiro andar, por muitos anos, residiu o casal de pioneiros, senhor Liberto Mantovani e senhora Aurora Baione Mantovani, que assinam o primeiro casamento em comum, civil e religioso, realizado em Arapongas, em 1944. Livro 1, folhas 1, sob número 1. O casal continua residindo em nossa cidade. Onde está hoje a Caixa Econômica Federal, funcionou ainda na década de 50 a empresa Varig, venda de passagens aéreas. E nesta quadra também registramos bares, empórios, secos e molhados e casa de ferragens. Este local também, na Avenida Arapongas 769, onde está a farmácia São Lucas, foi a loja de calçados Rei dos Calçados, de Tomás Pablos, fundada há 41 anos atrás. Tomás Pablos